você esteja bem, são os nossos votos. Este é o quarto vídeo da série Visão Espírita e, como os anteriores, está dividido em 3 blocos. O primeiro é sobre doutrina espírita, o segundo, temas gerais sob enfoque espírita e o terceiro é sobre ciência do bem viver. O tema central deste vídeo é operações e curas espirituais. É um assunto fascinante que desdobra novas surpresas a cada passo. Todo estudioso espiritualista sabe que a matriz da saúde e das enfermidades está em nosso corpo espiritual, ou perispírito, ou ainda psicossoma. Por isso, é importante conhecermos um pouco sobre os seus mecanismos. Neste livro, Forças Sexuais da Alma, que é um livrinho simplesmente formidável, seu autor, o Dr. Jorge Andréa, explica, em linguagem científica, os mecanismos profundos do ser. É um livro que deveria ser não lido, mas estudado e reestudado por quem se interessa por assuntos que fogem às banalidades da vida. Neste gráfico, ele dá uma ideia dos mecanismos espirituais do ser humano. A camada externa representa o corpo físico, o corpo carnal. A camada seguinte, o inconsciente atual. A outra, o inconsciente passado, com seus núcleos em potenciação. E o centro, o inconsciente puro, a centelha divina, o espírito. Esse é o centro da vida, a porta de penetração do fluido universal e, consequentemente, de orientação e abastecimento das inesgotáveis vibrações divinas para os seres. Ou seja, nós nos ligamos ao nosso Criador através do inconsciente puro, nosso espírito. E por essa porta somos abastecidos com as vibrações espirituais, forças de vida que nos dão vida, que nos possibilitam pensar, sentir, movimentar, ser. E lembramos a propósito o Espírito Miramês quando diz que Deus está presente dentro e fora de nós, numa vibração contínua de amor e saber. É muito bonito o conhecimento espiritual, não é verdade? Nos dá tranquilidade e alegria. Temos então, no centro da nossa vida, o Espírito, a centelha divina a irradiar suas vibrações. Na zona do inconsciente passado, o arquivo de tudo que fomos e fizemos em nosso passado reencarnatório. Na zona do inconsciente atual, mais próxima da zona física, é onde os conflitos do psiquismo, sob a forma de neuroses, mais facilmente derramam-se na zona consciente. Vemos dessa forma no centro da vida o espírito, a centelha divina, e entre ele e o corpo físico, o perispírito, ou corpo espiritual, formado pelas zonas do inconsciente passado e o atual, sendo que todo o nosso ser é nutrido pela energia divina que o espírito recebe de Deus. É essa energia pura que vai amortecendo suas vibrações ou a sua potência, adaptando-se a cada uma das zonas que percorre até alcançar o corpo físico. Um pouquinho complicado, não é? Mas é muito importante conhecermos o essencial sobre nós mesmos, porque esse conhecer é que nos dará condições para gerirmos melhor a nossa vida e prepararmos caminhos para futuramente chegarmos a comandar conscientemente nosso corpo e a nossa saúde e o nosso bem-estar. Este é um micro-resumo de como o ser humano pode ser visto por enfoque científico em sua fabulosa dinâmica espiritual. Se você quiser aprofundar estes estudos, um bom começo é este livro, Forças Sexuais da Alma, da autoria do médico Dr. Jorge Andréa. Ele já publicou também vários outros livros, todos de caráter científico, abordando profundas questões do espírito.
Falando sobre o perispírito ou corpo espiritual, numa linguagem bem simples, podemos dizer que é exatamente igual ao corpo carnal e a ele justaposto órgão por órgão, célula por célula. Essa ligação tem início na concepção, quando o perispírito daquele que vai reencarnar liga-se ao ovo fecundado, passando então a atuar no desenvolvimento do embrião e do feto, dentro das características hereditárias e do planejamento de seu futuro corpo carnal. E essa ligação só se interrompe com a morte do corpo físico. Durante o sono, nas viagens astrais ou no desdobramento mediúnico, o perispírito afasta-se do corpo físico, mas permanece ligado a ele por filamentos fluídicos, que formam o conhecido cordão prateado, do qual já falava o rei Salomão em Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. O perispírito é, pois, a matriz do corpo carnal, e é nele que as nossas enfermidades têm origem. As funções do nosso psiquismo, quando em desacordo com as leis cósmicas, que são as leis do amor, geram no corpo espiritual campos de resíduos energéticos danosos. E quando esse energismo ou esses fluidos são drenados para o corpo físico, produzem doenças. Vemos assim que é a nossa vivência, ou seja, os pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e atos que geram os estados de saúde ou doença a curto e a longo prazo. Muitas das doenças, como o câncer, a hanseníase, o pênfigo e outras, têm geralmente suas raízes nas vidas passadas. São as chamadas doenças kármicas. E muitas outras são geradas por nós mesmos nesta mesma encarnação. Mas, em qualquer caso, a fonte das enfermidades está no corpo espiritual. É por essa razão que os espíritos, quando operam, o fazem no perispírito e não no corpo carnal, a não ser em alguns casos como os de extirpação de tumores, que podem ser feitos em cirurgias convencionais por espíritos incorporados no médium ou então pela sua desmaterialização, que é feita diretamente pelos espíritos. Neste segundo bloco, temas gerais sob enfoque espírita, vamos ver quais os principais recursos que os espíritos usam através da mediunidade para ajudar pessoas enfermas. Vamos agora ao tema central do nosso vídeo: operações e curas espirituais. O mundo inteiro as conhece. Cada povo e cada nação teve e tem os seus curadores, mas o Brasil é o grande celeiro desses dons. Vejamos de início algo sobre operações realizadas por espíritos de médicos incorporados em médiuns. E o destaque especial é, sem dúvida, para o mineiro de Congonhas do Campo, José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, que durante 2 décadas serviu de instrumento para o espírito Dr. Fritz receitar e operar milhares e milhares de pessoas. Zé Arigó era católico praticante e viu-se terrivelmente constrangido quando descobriu que estava sendo instrumento de um espírito para a realização de operações. A primeira participação de Zé Arigó nessa interessante parceria ocorreu em Belo Horizonte, no Hotel Financial. O paciente, o senador Lúcio Bittencourt. Zé Arigó estava em viagem com ele em campanha eleitoral, na qualidade de presidente do Sindicato dos Mineiros. O senador Bittencourt soubera naquele dia, por seu médico, que estava com câncer no pulmão. Só ele e o médico sabiam do fato. Mas à noite, viu de repente Zé Arigó entrando em seu quarto, com uma navalha na mão e os olhos meio vidrados, dizendo no sotaque meio engrolado que era uma emergência e que iria operá-lo. O senador desmaiou. Acordou às 5 da manhã com um pijama manchado de sangue, cortado nas costas. Levantou-se trêmulo e viu pelo espelho a incisão feita à altura das costelas, com o sangue já coagulado sobre o corte.
De volta ao Rio, o senador foi examinado por seus médicos. Eles constataram que o tumor maligno havia sido totalmente extirpado por uma técnica cirúrgica muito insólita e que não era conhecida no Brasil. E foi o próprio senador quem divulgou o fato, provocando grande celeuma em todo o país. Depois, foi o caso de uma mulher moribunda com câncer no útero. Arigó e a esposa presentes para dar apoio moral à família. De repente, Arigó vai à cozinha e volta com aquele olhar meio vidrado e um facão na mão. Afasta as pernas da moribunda e empurra-lhe o facão, corpo adentro, girando para lá e para cá. Em seguida, mete a mão na abertura, retirando o tumor que larga na pia da cozinha. A moribunda não morre e, aos poucos, recupera a saúde. Zé Arigó foi, na verdade, um dos mais incríveis médiuns de operações espirituais e também dos mais perseguidos. No início, devido à sua religião, a católica, pensou que se tratasse de possessão demoníaca. Recorreu à igreja, foi exorcizado e colocou na porta de sua casa um grande cartaz, dizendo: "Nesta casa somos todos católicos. O espiritismo tem parte com o demônio." Mas foi tudo em vão. Dr. Fritz não desistiu daquela parceria para a felicidade das milhares e milhares de pessoas que por ele foram curadas. Aos poucos, foi aceitando sua missão, por compreender que não eram demônios que ali se manifestavam, mas espíritos desejosos de ajudar criaturas sofredoras, muitas delas desenganadas pela medicina terrena. Foram 2 décadas de trabalho ininterrupto com o Dr. Fritz e sua equipe espiritual, e mesmo quando preso por prática ilegal de medicina, Arigó continuou operando e atendendo a fila de doentes que se formava num beco atrás da prisão. Sua fama correu o mundo. Dos Estados Unidos veio o cientista da NASA, Dr. Andrija Puarish, com sua equipe e munidos de aparelhos modernos e sofisticados para pesquisar o fenômeno. Em sua companhia veio também John Fuller, que, extremamente impressionado com o que presenciou, escreveu o livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Arigó morreu, ou melhor, desencarnou, em acidente de automóvel, em 1971. Essa questão das operações espirituais suscita inúmeros questionamentos, muitos dos quais serão colocados logo mais. Por ora, vamos lembrar de outro parceiro do Dr. Fritz, o médico e médium pernambucano, Dr. Edson Cavalcante Queiroz. Figura simpática, voz muito bonita, gostava de cantar, acompanhando-se ao violão antes de iniciar as operações. Rapidamente ganhou espaço na mídia, chamando a atenção de cientistas e pesquisadores nacionais e estrangeiros. Fundou a Fundação Dr. Adolfo Fritz, em Recife, onde atendeu a milhares e milhares de pessoas. Desencarnou, assassinado por um empregado. Maurício da Silva Magalhães é outro dos parceiros do Dr. Fritz. Aí o vemos no Grupo Espírita Periguari de Medeiros, em Fortaleza, num dos vários atendimentos que fez naquela instituição. Maurício Magalhães é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aos 16 anos, ao visitar uma criança doente desenganada pelos médicos, viu-se inesperadamente incorporado com o espírito Dr. Fritz, que atendeu a criança, curando-a. E como sempre, quando acontece algo semelhante, muitos doentes começaram a correr de toda parte na esperança de cura, transtornando completamente a vida do médium. Aí cabe uma pergunta: que força é essa? Que poder é esse que se aposta de uma pessoa, transtornando-lhe a vida? É o compromisso. E que compromisso é esse? As tarefas espirituais são planejadas no mundo espiritual antes da reencarnação. E os futuros médios são devidamente preparados para a tarefa que deverão cumprir. E esse compromisso é algo assim, tipo compulsório? Não. Qualquer tarefa programada em níveis mais elevados é inteiramente voluntária. E por que alguém iria querer uma tarefa dessa natureza?
porque deve ser estimulante você receber um espírito como o do Dr. Fritz, ser o centro das atenções. Mas isso, se prolongando ao longo do tempo, anos a fio, deve ser extremamente cansativo e mesmo estressante. A evolução é lei cósmica. Ninguém escapa a ela. Estacionar no processo evolutivo gera sofrimento, ao passo que caminhar para frente é trabalhar pela própria felicidade. Por isso, os espíritos mais conscientes, tendo conhecimento dos seus erros do passado, planejam a futura encarnação. E esse planejamento não é no sentido de ter comodidades na Terra, mas sim de resgatar culpas passadas e também para evoluir, crescer interiormente, adquirir equilíbrio, harmonia, serenidade, ganhar mais luz espiritual. Para eles, essa cruz não é pesada demais. É a companhia dos espíritos amigos, é aquela força, aquele lado bom da tarefa. Sem falar no prazer que sente um coração bem formado quando pode ajudar alguém que sofre. Nessas questões das operações espirituais, há muitas perguntas que muita gente gostaria de fazer. Como, por exemplo, por que algumas pessoas são curadas de doenças como câncer e outras não recebem cura, nem mesmo para problemas os mais simples? É uma questão de merecimento e também de programação kármica. Se do programa kármico de alguém consta determinada enfermidade, não ficará curado. Mas se o programa kármico permite a cura, isto só acontece se houver merecimento. E será que o Dr. Fritz sabe qual é a programação da vida do paciente e se ele tem merecimentos? As operações espirituais são feitas com a colaboração de grande equipe de espíritos. Dr. Fritz diz neste livro que seu grupo de trabalho espiritual compõe-se de aproximadamente 22 mil espíritos. Diz também que os mentores responsáveis pelo trabalho são Frei Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Dessa forma, quando o doente entra na fila para ser operado, espíritos altamente competentes o examinam da cabeça aos pés. Com essas informações, Dr. Fritz sabe exatamente o que deve fazer. Neste livro, O Médico e Sua Missão, Dr. Fritz dá muitas informações e esclarecimentos sobre esses mecanismos todos. Ele diz que a maior força para a cura do enfermo está na sua fé. A fé e a vontade de ser curado geram energia específica, que é utilizada pelos espíritos na operação ou no tratamento espiritual. E quando o paciente não é dotado dessa energia ou quando ela existe, mas em quantidade insuficiente, é preciso que haja doadores de energia. Essas energias promanam tanto do plano espiritual quanto do físico e são liberadas por doadores voluntários, movidos apenas pelo desejo de ajudar o próximo necessitado. Aí estamos vendo uma equipe de doadores de energia, enquanto os espíritos operam. Voltando à questão do merecimento, por que o Dr. Fritz opera ou trata todos que o procuram? Não seria melhor ele simplesmente dizer: não adianta te operar, porque não tens merecimento, ou o teu programa kármico não permite? Os espíritos responsáveis não passam esse tipo de informação para as pessoas, só quando é necessário. Informações dessa natureza perturbariam as mentes imaturas, tirariam delas todo o estímulo. Nossos problemas, nossas doenças existem tanto para nos forçar a reagir. E essa reação, essa luta para superar, para vencer, nessa luta estamos crescendo, estamos ganhando valores, aptidões, estamos ganhando capacidade. Uma pergunta que gira na cabeça de muita gente: as operações espirituais são absolutamente seguras? Não há possibilidade de erro? Nada há na Terra absolutamente seguro. Nas operações espirituais há um fator fundamental que é o médium e também a equipe de apoio. E ele é uma pessoa evangelizada? Vivencia realmente o amor ao próximo, a humildade, a simplicidade? Ou é uma pessoa vaidosa, gananciosa, orgulhosa, sexólatra ou agressiva?
A qualificação moral espiritual do médium é o primeiro ponto a ser observado. O que tem a natureza do médium a ver com a segurança das nossas operações? Um médium evangelizado vibra em elevada frequência. Dessa forma, ele consegue sintonizar com os espíritos de mais elevada condição, ou seja, espíritos autorizados e capacitados a desenvolver a contento tarefas de tamanha responsabilidade. Quanto à equipe de apoio, deve ser formada também por pessoas responsáveis, evangelizadas, que consigam desenvolver sentimentos elevados de amor, humildade, fé durante os trabalhos, criando assim uma plataforma adequada para que os espíritos possam realizar sua tarefa. Tem-se observado vários casos de médiuns que iniciaram muito bem suas tarefas de curas, mas no passar dos anos passaram a cobrar, a envolver-se na política, desviando das metas iniciais e falindo em sua missão. Por quê? Esse tipo de mediunidade é uma faca de dois gumes. O médium fica muito visado, tanto pelas pessoas aqui da Terra, que passam a endeusá-lo, como pelos espíritos trevosos, que usam de todos os meios para desviá-lo. Além disso, em suas atividades mediúnicas, ele fica como que mergulhado no oceano de energias pesadas, terra a terra, geradas pelas centenas de pessoas que acorrem à procura de cura. Toda a carga emocional dos presentes recai sobre ele. Por isso, ele precisa, mais que ninguém, orar muito, vigiar-se muito, para não deixar cair sua frequência vibratória. Porque no momento em que isto acontece, suas defesas enfraquecem e ele se torna presa fácil para os espíritos trevosos que se aproveitam de suas inclinações mais íntimas e para envolvê-lo e induzi-lo a atitudes erradas. Os espíritos trevosos sabem sempre por onde atacar e seus ataques, nestes casos, são muito sutis, embora poderosos. Já ouvi dizer que os médiuns do Dr. Fritz, quando se desviam, começando a cobrar, ele os leva, os faz desencarnar, para eles não caírem mais fundo. Será que isso é verdade? Essa pergunta só o Dr. Fritz poderia responder. De qualquer forma, o bom senso nos leva a entender que não devemos criticar um médium quando se desvia do caminho certo. Talvez o peso da tarefa fosse maior do que a sua determinação. Devemos, sim, orar por ele e envolvê-lo em vibrações de amor e também de gratidão pelo muito que terá feito em benefício dos sofredores. É verdade. O orai e vigiai é importante para todos nós, principalmente para os médiuns. Mas, voltando às operações, nota-se que o Dr. Fritz coloca os dedos ou os dedos do médium dentro do corte, sem nenhuma higiene, sem asepsia. Por que não inflama? Não inflama e o paciente não sente dor. Aí nós vemos um senhor de 83 anos de idade sendo operado de um enorme lipoma, como sempre, sem anestesia. Ele está totalmente consciente e não sente dor. A medicina não consegue explicar essas coisas. São técnicas espirituais e que provam, sem sombra de dúvida, que ali estão presentes forças e inteligências maiores do que as nossas. É verdade. E quando não há corte, quando o tratamento é feito só com agulhas, o que acontece? Dr. Fritz diz que, através das agulhas, eles executam microcirurgias, fotografam as áreas enfermas, fazem infiltrações de ectoplasma e de medicamentos e também a desmaterialização e extração de ectoplasma negativo. Através das agulhas, eles tratam também o perispírito, ou corpo espiritual. Que medicamentos são esses que você falou? São do plano espiritual. Lá, eles também têm seus laboratórios. Só que não os exploram comercialmente, como aqui na Terra. Porque, algumas vezes, o médium ou o espírito faz movimentos como se estivesse cortando ou aplicando uma injeção, sem ter nenhum instrumento nas mãos.
Nesses casos, eles trabalham com instrumentos do plano espiritual. Tudo isso, na verdade, é profundamente complexo para nós que só vemos o lado de cá. Há uma infinidade de formas de tratamento que os espíritos utilizam para ajudar o ser humano sofredor. Há muitos médiuns e muitos espíritos nessas tarefas, e eles usam técnicas as mais diversas. A postura do paciente influi na sua recuperação? Sem dúvida. O Dr. Fritz diz que as vibrações positivas do paciente, a sua fé, a confiança na própria recuperação pela bondade de Deus, propicia o estabelecimento de campos de forças magnéticas geradoras de energias vitais. Esses pacotes energéticos são absorvidos pelas células doentes que se reorganizam e se revitalizam. Em linguagem comum, é a força da fé. Essa força que produz curas que as religiões chamam de milagrosas. Não há milagres, existem leis naturais. Outro fator importante para a cura nos tratamentos espirituais de qualquer tipo é a mudança de postura do paciente. A tomada de novas diretrizes em sua vida, voltadas para o bem, para o perdão, o amor ao próximo, a religiosidade. E isto vale para qualquer tipo de tratamento que se esteja fazendo. Uma última pergunta. Por que um médium não deve cobrar pela ajuda que presta, pelas curas que realiza? Sua missão é a de caridade. Se cobrar, será comércio. E onde há jogo de interesses, não há ambiente para o trabalho de espíritos mais evoluídos. Muito bem. Saúde e bem-estar é o que desejamos a você. Muita paz. Nas operações espirituais realizadas por médiuns incorporados, como as que vimos, observam-se cenas que chocam a quem não está habituado a elas. Mas há também as operações que são feitas por espíritos materializados. Essas são bem mais raras, porque são raros os médiuns de materializações e porque a equipe de apoio tem de submeter-se a uma disciplina muito rígida, que poucas pessoas aceitam. Nós vamos narrar uma operação de apendicite realizada por um espírito materializado. Isto ocorreu em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, no grupo espírita Luiz Gonzaga, no dia 6 de janeiro de 1945, e está narrado no livro Operações Espirituais, de autoria do professor de física Urbano Pereira. O espírito operador foi o de um médico que viveu em Pindamonhangaba no começo do século, o Dr. Luiz Gomes do Amaral, e toda a ocorrência foi cercada das maiores garantias contra a fraude. Estavam presentes o delegado de polícia de Pindamonhangaba, Dr. Milton de Barros e 3 médicos, doutores Francisco Lessa Júnior, Ortiz Monteiro Pauto e Edson do Amaral. Nenhum dos 3 acreditavam no espiritismo. Presentes também o doutor Alfredo Balbi, inspetor federal de ensino, e doutor Mário Aguiar, juiz de direito, além de 3 repórteres do jornal A Noite, de São Paulo. O paciente a ser operado era o senhor André de Bernardi, que foi examinado pelos 3 médicos citados e por eles radiografado, constatando-se inflamação do apêndice. O local foi detalhadamente vistoriado pelos presentes, principalmente pelo delegado de polícia, antes do início dos trabalhos. O paciente ficou numa salinha ao lado, enquanto na sala
todos os presentes, inclusive o médium, ficaram sentados e de mãos dadas durante todo o decorrer dos trabalhos. A luz foi apagada e tudo ficou na mais completa escuridão. Uma vitrola foi acionada pelos espíritos e ficou tocando durante todo o tempo. 2 horas mais tarde, o espírito, Dr. Amaral, através do médium, avisou que a operação terminara. Acesas as luzes, constataram que o paciente realmente havia sido operado e o apêndice ali estava num vidrinho sobre a mesa. 8 dias mais tarde, uma equipe de 9 médicos examinou o operado e as radiografias tiradas revelaram que o apêndice havia sido mesmo extraído. Esse caso ganhou as manchetes dos jornais nacionais e foi também noticiado no exterior. Isto é formidável, não é? Um espírito utilizar-se do ectoplasma do médium para fazer-se tangível, ou seja, materializar-se e operar um doente em 2 dimensões, na espiritual e na material. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa cogitar a nossa vã filosofia. Nesse capítulo das curas espirituais, existem as operações feitas ostensivamente por espíritos incorporados em médiuns, como as que vimos no início. Existe o receituário mediúnico, onde os espíritos orientam e receitam através de médiuns, pela incorporação, a psicografia ou pela intuição. Nesses casos, os remédios receitados geralmente são naturais ou homeopáticos. Eles também costumam receitar o passe, a água fluidificada e até mesmo o evangelho lido e vivido. Diga-se a bem da verdade que esse último remédio, o evangelho vivenciado no cotidiano, é o melhor remédio e prevenção para qualquer enfermidade, porque atua diretamente na estrutura do corpo espiritual, liberando-o de cargas energéticas nocivas e dando-lhe vitalidade mais plena. Existem também aquelas operações solicitadas por carta ou telefone, como é o caso do Templo Espírita Tupiara, no Rio de Janeiro, que coordena operações espirituais à distância para qualquer parte do Brasil e também do exterior. A pessoa necessitada escreve para o Tupiara, dando todas as informações, como nome do enfermo, endereço, etc. E manda junto com a carta um envelope selado para a resposta. O Tupiara manda a resposta pelo correio, dando todas as orientações e o dia e a hora em que o doente será visitado e operado pelos espíritos. Essas operações são feitas diretamente pelos espíritos médicos, sem participação de médiuns, e têm surtido efeitos simplesmente impressionantes. Outra forma das mais importantes de tratamento espiritual é o passe e também a água fluidificada, muito comum nos centros espíritas. A água é um elemento que absorve muito bem os elementos fluídicos, ou seja, os medicamentos que nela são colocados pelos espíritos. Daqui a pouco vamos falar sobre o passe, mas antes vamos voltar àquelas operações e tratamentos espirituais sem a participação de médiuns. É incontável o número de pessoas que dão notícia da presença de espíritos em momentos difíceis. Há muitas parturientes pelo interior e doentes outros que são socorridos por algum desconhecido e depois descobrem que o tal desconhecido era um médico já falecido, ou seja, um espírito. No livro Iniciação Viagem Astral, psicografado pelo médium João Nunes Maia, o espírito Lancelin narra várias operações e tratamentos realizados pelo espírito Miramês e sua equipe, composta de 6 entidades, cada qual com uma função definida. Uma dessas narrativas refere-se a uma pobre mulher num casebre da periferia de uma cidade nordestina. Ela estava com um problema no miocárdio e todos os recursos disponíveis já haviam sido esgotados, quando chegou a equipe de espíritos
chefiada por Miramês. Após alguns cuidados preliminares, Miramês deu sinal para que todos dessem as mãos em torno dele e da enferma e que orassem em silêncio. E Lancelin narra o episódio, dizendo que Miramês, em profunda concentração, buscava algo raro no plano dos fluidos, que seu chakra coronário tonalizou determinadas cores, impossíveis de serem descritas pela linguagem pobre dos homens. Girou em várias velocidades até que criou uma tonalidade única, encantadora. O chakra coronário é um centro de força localizado no alto da cabeça. Logo mais falaremos um pouco sobre os chakras. E Lancelin continuou sua narrativa, dizendo que da mente serena e lúcida de Miramês partiu um fio de luz, como que um bisturi divino que penetrou o tórax da enferma e entrou no coração, manejado pela vontade daquele benfeitor espiritual, em uma harmonia impressionante, chegando ao lado da massa que estava impedindo aquele órgão de trabalhar com eficiência. Notou-se então o milagre. Aquela luz queimou como que por encanto a matéria que causava o mal, transformando-a em secreção que foi absorvida pela corrente sanguínea. A operação demorou uns 5 minutos. Com a habilidade de um grande cirurgião, Miramês recolheu aquela luz cortante, ao mesmo tempo cicatrizante, e aplicou ao nariz da enferma certos elementos do reino vegetal, trazidos por Caína, membro da equipe e grande conhecedora do reino vegetal. A paciente voltou a respirar normalmente, profundamente aliviada. Miramês desafogou a mente daquela tensão profunda no trabalho. Tinha os olhos marejados de lágrimas, filhas da gratidão ao poder de Deus, que ajuda seus filhos através dos mais diversos meios e variados recursos. Por essa e outras centenas de narrativas feitas pelos próprios espíritos, podemos ter uma pálida ideia das suas atividades no terreno das operações e tratamentos que realizam, sem que delas tomemos conhecimento. No caso que foi narrado, a doente tinha um pouco de evidência e viu o espírito de uma mulher que acompanhava a equipe de Miramês e que lhe dizia para ter fé e orar durante os trabalhos. A doente achou que era Nossa Senhora e no dia seguinte narrou os fatos à sua maneira, dizendo que Nossa Senhora esteve lá e a curou, que sua cura era um milagre de Nossa Senhora. Por essa e outras narrativas, podemos ver que milagres não existem, que eles são gerados por fatos naturais. Vemos também que as coisas espirituais, essas bênçãos que recebemos procedentes dos espíritos, não acontecem de graça. São resultado de muito trabalho e dedicação da parte deles. E os espíritos só possuem certos poderes em razão de seus próprios esforços, de muito estudo, muito trabalho, muito amor e dedicação. A lei do menor esforço não funciona. Aqui, nem lá. Disse Jesus: levanta-te e anda. Operações e curas espirituais é a temática desse vídeo. Cremos ter abordado o suficiente essa questão desde as operações ostensivas realizadas através de médiuns, até aquelas que são feitas diretamente pelos espíritos. Vamos falar agora sobre tratamentos a níveis energéticos, como é o caso do passe, muito utilizado nos centros espíritas. Na verdade, os mecanismos que produzem doenças ou promovem saúde são muito complexos. Um estudo mais profundo teria de começar pelos campos magnéticos, a geração de energias, as influências energéticas, a emissão e recepção de energias nocivas, o teor e potência dessas energias, o estudo dos chakras, etc. E aqui cabe uma observação. Nós usamos muito os termos energias nocivas, negativas, pesadas, na falta de uma terminologia mais adequada ou ao alcance de todos.
Na verdade, não existem energias boas ou más. Energia é energia. Nossa ambiência interior é que sublima ou deturpa. Poderíamos também usar a palavra fluidos, mas energias é mais conhecida e usada pelo grande público. Quem quiser aprofundar esse estudo, pode fazê-lo através da literatura. Há muitos bons livros sobre o assunto. Um que podemos recomendar pela sua clareza e amplitude é este, Influências Energéticas Humanas. Seu autor, Francisco de Carvalho, passou 20 anos pesquisando essas questões na teoria e na prática. É possível que em futuros vídeos venhamos a falar sobre isso. Mas, voltando ao capítulo das curas, o passe tem um papel fundamental. É um recurso divino em favor da criatura necessitada. Milhares de pessoas são curadas, enquanto outras tantas melhoram em maior ou menor proporção através desse recurso. Mas o que é o passe? Uma simpatia? Um ato mágico, milagroso? Não. O passe é um tratamento energético, mas para entender seus mecanismos, é importante conhecer um pouco sobre o assunto. A vitalidade do corpo físico é sustentada por energias procedentes da esfera física, do espírito e do mundo espiritual. No corpo espiritual, os chakras recebem e emitem energias, fazendo-as circular por todo o organismo. São centros de força localizados ao longo do perispírito, interligados aos plexos do corpo carnal. Há um grande número de chakras, mas os mais importantes são em número de 8. No final da coluna vertebral, o básico, recebe energia primária da Terra, conhecida pelos orientais como Kundalini, e o distribui para os outros chakras. O genésico, abaixo do umbigo, regula as atividades sexuais. O esplênico, à altura do baço, regula a circulação dos elementos vitais cósmicos. É o centro de força que armazena o prana, energia distribuída pelo Sol e captada pela respiração e pela ingestão de água e de alimentos. O gástrico regula a manipulação e assimilação dos alimentos. O cardíaco regula as emoções e sentimentos e influi sobre a circulação do sangue. O laríngeo regula as atividades ligadas ao uso da palavra. O frontal, as atividades inteligentes. E o coronário é o órgão de ligação com o mundo espiritual. As energias que circulam pelos chakras tomam cores diversas de acordo com suas características e funções e mostram maior ou menor brilho de acordo com a intensidade do seu fluxo. Qualquer bloqueio em algum ponto do sistema energético ocasiona prejuízos à saúde, ao bem-estar físico e psíquico de seu portador. Esses bloqueios são muito comuns e têm variadas causas. Um dia, o ser humano irá conhecer melhor a si mesmo e aprenderá a comandar conscientemente as próprias funções. Aí, então, terá saúde plena. Estas considerações sobre os chakras são extremamente superficiais, apenas para que se possa entender um pouco esses mecanismos todos. Quanto ao passe, pode-se classificar em 3 tipos distintos: o passe magnético, o espiritual e o misto. No passe magnético, atuam energias do passista. No espiritual, dos espíritos. E no misto, tanto estão presentes energias dos espíritos quanto dos passistas. Este último é o ministrado nos centros espíritas, onde as energias do mundo espiritual se casam com as dos passistas, para benefício de milhões de necessitados. Quanto aos mecanismos do passe, o que habitualmente ocorre é a retirada de fluidos pesados nocivos, o desbloqueio dos circuitos energéticos, a revitalização dos chakras e transfusão de energias ou fluidos salutares. Com essas providências, o corpo fica em condições de promover a própria cura.
Nosso organismo tem em si mesmo todos os recursos para sua defesa e manutenção da saúde. E para sermos saudáveis, só dependemos de 2 fatores. Primeiro, manter um estado contínuo de geração e perfeita circulação de energias e fluidos de boa qualidade. Segundo, ter um corpo espiritual em perfeitas condições de saúde. E como é que a gente consegue isto? No primeiro caso, a geração e circulação de energias e fluidos benéficos depende do que pensamos e sentimos. É a qualidade da nossa vida interior que determina a qualidade dessas energias. Pensamentos e sentimentos alicerçados na fraternidade, no respeito, no otimismo, na alegria e na pureza de coração geram uma vida interior de elevado teor vibratório, ao passo que pensamentos e sentimentos antifraternos, desrespeituosos, viciosos, depressivos fazem cair o teor vibratório de seu portador, o que equivale à geração de energismo de má qualidade. Quanto ao segundo fator, a saúde do nosso corpo espiritual está diretamente ligada ao nosso passado reencarnatório e é continuamente influenciada pelo nosso presente. Isso quer dizer que mesmo quem traz no corpo espiritual condições enfermiças geradas no passado, pode melhorá-las modificando as próprias posturas no presente. O passe, na verdade, é um recurso de emergência para aliviar a criatura e dar-lhe condições para sair do poço e começar a cuidar de si mesma. Muitas pessoas vão sistematicamente ao centro espírita receber o passe. O certo seria elas começarem um programa de crescimento interior para, num futuro próximo, poderem dispensar o passe, por terem aprendido a gerar e manter uma boa e salutar circulação energética em seus organismos. Isso faz bem ao corpo e à alma, dá saúde ao corpo e harmonia e equilíbrio à mente. Nos centros espíritas, ensina-se às pessoas a melhorarem suas condições interiores através da oração, da leitura de mensagens de elevado teor moral e espiritual, da disciplina mental e de mudanças nas atitudes, para que elas ajudem a si mesmas na cura de suas enfermidades e desequilíbrios. Muitos se esforçam, se empenham nesse sentido, enquanto estão sofrendo, mas assim que se sentem melhor, voltam à vidinha de sempre. Não entendem ou não querem entender que se a vida machuca, é visando o despertar do ser. Mas o ser humano sempre distorce as verdades que não deseja ver, se deixa levar pelos desejos, as paixões e por seus impulsos, mesmo sabendo que irá prejudicar-se no futuro. Outra coisa importante é a postura de quem recebe o passe. Deve ficar com o pensamento voltado para Deus e aberto para receber esse benefício. Por quê? Porque na questão do magnetismo humano, os campos semelhantes se atraem e os opostos se repelem. Se você, ao receber o passe, fica com o coração carregado de sentimentos negativos e a mente cheia de dúvidas, seu campo magnético irá repelir as energias positivas direcionadas a você. Mas se você ficar com o pensamento voltado para o alto e procurar sentir amor, harmonia, paz, e se não nutrir dúvidas, seu campo magnético se abre para receber influências energéticas positivas. Aí só resta manter esse estado de espírito para não ter recaídas. Tudo isso, na verdade, todos esses conhecimentos nos fazem pensar na grandeza do Cristo, porque, mais que trazer diretrizes religiosas ao mundo, ele trouxe a perfeita ciência do bem viver. Seus ensinamentos formam o melhor e único roteiro para se ter saúde e bem-estar interior nesse planeta.
É uma pena que o ser humano sempre distorça as coisas e se deixe levar pelas paixões, pelos desejos, por seus impulsos, mesmo sabendo que irá prejudicar-se no futuro. Que a saúde no Brasil vai mal. Quanta gente nesse momento está morrendo porque não conseguiu atendimento médico ou não tem dinheiro para comprar o remédio? No entanto, nosso corpo foi feito para ser saudável. Se adoece, é porque ainda não aprendemos a lidar com nós mesmos de forma correta. Tratar do corpo é importante. Ir ao médico, fazer exercícios, alimentar-se corretamente é muito importante. Porém, mais do que isto, e mesmo fundamental, é cuidar da saúde em sua fonte, no seu nascedouro, que está no pensamento e na emoção. O pensamento e a emoção formam um círculo vicioso, interagindo um sobre o outro. O pensamento é a razão, a diretriz. A emoção é vida, num campo de manifestação da alma. O pensamento dá configuração, modela, dá tom próprio à emoção. E esta, por sua vez, nutre o pensamento, pelo modelo que no momento está mais forte, mais atuante. A emoção é gerada nas atividades da alma, aumentando de intensidade e extensão pela ação do pensamento. Por exemplo, fulano sofre uma agressão por cicrano. No momento da agressão, sua emoção vibra em determinada intensidade e na cor própria, ou seja, medo, revolta, indignação, raiva. A partir de então, o pensamento passa a receber a energia da emoção no teor em que foi gerada. Temos então fulano com o pensamento girando naquele assunto. E mesmo que ele tente desviá-lo para outras coisas, quando dá por si, já está de novo pensando no ocorrido. E geralmente naquilo que deveria ter dito ou feito, ou na forma como poderá desforrar-se. E acontece então um círculo vicioso. A emoção motivando pensamentos no mesmo teor, e os pensamentos nutrindo e geralmente aumentando a carga energética da emoção. Mas nós já vimos neste e nos vídeos anteriores como esse tipo de trabalho da alma, esse uso das energias em atividades vibratórias de baixo teor, tais como o ódio, a vingança, o medo, a inveja, geram, digamos assim, resíduos energéticos pesados, viscosos, que se espalham pelo corpo e vão localizar-se em determinadas áreas ou órgãos, aderindo à delicada tessitura do perispírito, ou corpo espiritual. E essas cargas fluídicas, ao se acumularem, começam a ser alijadas para o corpo carnal, adoecendo. O corpo funciona como um mata-borrão, encharcando-se com os fluidos procedentes do corpo espiritual e sofrendo com isso. Mas, por sua vez, colabora na limpeza do perispírito, deixando-o livre das cargas tóxicas, pelo menos até o momento em que outras entrem em circulação. Essa drenagem, no entanto, nem sempre ocorre logo. Muitas vezes acontece em futuras encarnações. É como se explica o surgimento de doenças tipo câncer, em crianças e mesmo em adultos. Mas, voltando ao círculo vicioso, entre pensamento e emoção, vemos que é ali que se formam sentimentos como o ódio, o amor, o medo, o ciúme e outros. E a propósito, emoção é aquela ocorrência mais instável, de curta duração, assim como o fogo de uma fogueira. A depender do combustível, ela se apaga logo. Já o sentimento é algo mais durável, mais contínuo e estável. A raiva, a indignação, a revolta são emoções que podem gerar sentimentos. Os animais primários, assim como os peixes, cujas atividades psíquicas resumem-se ao instinto, não desenvolvem sentimentos. Um peixe não ama, não odeia, não tem medo. Sua vida é regida pelo instinto. Já nos animais superiores, como por exemplo o cão,
Um ser que pensa, mas não raciocina, porque seu pensamento é fragmentário, não tem continuidade. Nele, o círculo vicioso da emoção e pensamento gerando memória o leva a desenvolver um lastro de sentimentos facilmente observáveis. No ser humano pouco evoluído, o círculo vicioso, pensamento e emoção, funciona livremente, sem disciplina. São criaturas movidas à emoção. Nas pessoas medianamente evoluídas, o comando mental já consegue atenuar mais ou menos a intensidade da emoção. É o ser adquirindo consciência de si mesmo e começando a comandar seu próprio império, quebrando um pouco essa sequência do círculo vicioso a que nos referimos. No ser superior, o comando da mente é absoluto. O pensamento ordena e a vontade domina a emoção, dando-lhe a diretriz. É a mente regendo a alma e corpo, com soberbo poder. Digamos então que a nossa humanidade, ou melhor, aquela fatia da humanidade que já se interessa por essas coisas e se esforça por crescer interiormente, está na faixa do meio, ou seja, das pessoas medianamente evoluídas. Essa é sem dúvida a nossa faixa. E é a partir daqui que podemos, se quisermos, acelerar nosso processo evolutivo através da vontade, da busca e do constante exercício. Podemos caminhar mais depressa, rumo à plenitude, à felicidade. Então nos lembramos de uma técnica muito fácil e simples, mas extremamente importante, porque quebra o círculo vicioso entre pensamento e emoção, quando vibra em faixas negativas e prejudiciais. Corta a ligação fluídica de baixo teor que se estabelece entre nós e nosso desafeto e gera em nosso campo magnético forças positivas, luminosas, que o fortalecem. Veja então quanta coisa essencial para a nossa vida conseguimos com uma prática muito simples. Primeiro, ela quebra o círculo vicioso que se estabelece entre nosso pensamento e emoção. Segundo, corta a ligação fluídica de péssimo teor que foi criado entre nós e o nosso desafeto. Terceiro, fortalece nosso campo magnético, que é a nossa proteção, nossa maior defesa contra ataques energéticos de baixo teor. E por último, ajuda na limpeza do nosso organismo espiritual, o que equivale à geração e manutenção de saúde. Vamos então a essa técnica? Sempre que você estiver naquela do rancor, da indignação, da revolta, do ressentimento, respire fundo algumas vezes, procurando relaxar para equilibrar seus ritmos internos. Em seguida, pense no seu desafeto, no causador dos seus aborrecimentos e diga mentalmente: quero que você, fulano, esteja bem, que esteja em paz, com alegria, saúde, com bem-estar. Que Deus te abençoe e te faça muito feliz. Difícil, não é? E é difícil porque temos de vencer o nosso ego, o amor próprio ferido. Mas é justamente assim que começamos a sintonizar com a consciência cósmica, a alargar os nossos horizontes, a crescer interiormente. E olha que não existe outro caminho para a felicidade plena e contínua, a não ser esse, do crescimento interior. Esse exercício que passamos é uma técnica que pode ser ampliada e modificada conforme as circunstâncias, mas deve ser usada sempre e a todo instante como um remédio do espírito para a alma e o corpo, como elixir da saúde, bem-estar e felicidade.